Mergulhar na complexidade do Brasil como uma obra em construção, uma civilização que ainda está nascendo, foi o tema do último episódio dessa minissérie, em que a gente investiga o pensamento de Darcy Ribeiro, intelectual que tinha, sim, uma visão crítica sobre esse nosso pedaço de chão chamado Brasil, mas que ancorava as suas ideias fundamentalmente na esperança. Para o Darcy, essa esperança não tinha nada de ingênua. Ele conhecia muito bem as injustiças, a desigualdade, o abismo entre as classes sociais. Mas, acima de tudo, Darcy era apaixonado pelo povo brasileiro. Tudo o que fez na vida foi por amor ao país. Mas o país nos divide, né? De alguma forma, nos últimos anos, deixamos de nos perceber como um só povo. Os amarelos de um lado, os vermelhos do outro. Como se não fosse tolerável haver outras maneiras de compreender o Brasil. Como se quiséssemos uniformizar um povo que nunca foi uniforme, como se quiséssemos que fosse homogêneo aquilo que vem da mistura. Nós todos viemos da mistura. Talvez a maior lição do Darcy esteja aí, a maneira generosa de perceber que somos um só povo apesar de tudo. Nada mais importante do que isso, do que voltar a nos percebermos juntos. Acreditar no povo brasileiro, acreditar no nosso futuro, acreditar na possibilidade de haver um futuro positivo e construído por esse povo brasileiro. Bom, eu acho que, antes de tudo, o Darcy era um otimista, né? O Darcy era um educador e eu costumo dizer que se perguntassem para o Darcy o que ele achava de ter uma indígena à frente do museu que ele criou, e que essa indígena estudou na universidade que ele também criou, o Darcy estaria muito satisfeito, porque ele era muito à frente do tempo dele. Ele é um homem apaixonado, não tem uma palavra que ele diga que não seja realmente fruto de reflexões, mas de fruto de uma doação. Não tem uma palavra que ele diga que não nos afete. Dizem que quanto mais o poder de ser afetado, maior o poder de afetar. Eu acho que ele foi afetado por tudo na vida dele. Nós, os brasileiros, somos um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidade, mais generosa porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque vive na mais bela e luminosa província da Terra. Apesar de toda a dedicação e dos sonhos grandiosos, a trajetória de Darcy, dedicada ao Brasil, foi marcada por duros impeditivos. Ele próprio, com sua franqueza característica, reiterava a importância dessa sua luta incansável contra a brutalidade, a mediocridade, a fome, a estupidez. E contra a cegueira dos homens públicos e o retrocesso na educação. São fatores que aumentam a desigualdade e contribuem para enfraquecer a nossa democracia. Desde os anos 50 até a sua morte nos anos 90. Toda a trajetória pública dele foi baseada nisso. E o pensamento dele era um pensamento dicotômico, polarizado. Né? O pensamento dele, você tem nação e antinação. Tem o povo brasileiro e uma elite brasileira que não faz parte do povo brasileiro. Uma elite que ele vê com nojo, que ele vê com asco, com razão. Né? A visão dele de serviço público, gente, nós podíamos guardar para nós, servidor público, aquele que serve ao público e não a seus interesses particulares. Isso é uma lição de Darcy Ribeiro e que nós precisamos que os estadistas aprendam a ser, sobretudo, esse servidor público. Pensar o Brasil para Darcy era questionar profundamente
por que o Brasil não deu certo. Era confrontar as causas das desigualdades e os legados de um racismo estrutural que ainda impedem o nosso pleno florescimento. A sua luta era pela distribuição da consciência da cidadania. A gente dá errado porque a gente produz, eu sempre falo isso em todo lugar, porque o Brasil é a 10ª economia do mundo e é a 100ª, 50ª política do mundo. A gente tem uma capacidade péssima de eleger, isso é que é chocante, os piores, ao invés da gente eleger os melhores para governar, a gente elege o que há de pior na sociedade para governar o país, governar o município, governar o estado, governar a federação. Aí é muito difícil. Então, assim, o povo brasileiro é, antes de tudo, o resultado de uma história de violência, de uma história de miscigenação forçada, de uma história que precisa ser reparada. O chamado de Darcy para todos nós é claro: seja capaz de comover-se com o que acontece de ruim na guerra ou de bom em alguma outra coisa. Em qualquer lugar da Terra, você é responsável pela humanidade. Todo brasileiro se reconhece no aeroporto de Essência, lá em Buenos Aires, ou de Miami ou de Paris. Quando 3 brasileiros escutam uma voz mais alta, diz, tá ali um brasileiro. E é verdade, não é? Ou ver alguém falando com entusiasmo fora da rigidez dos franceses, você sabe que é um brasileiro. Então tem uma coisa especial no brasileiro que a gente, quando começa a falar, aí se entusiasmam para dizer coisas boas sobre o brasileiro, né? Talvez a gente tenha um futuro melhor, talvez a gente tenha uma autoestima que reconheça a sua diversidade, a sua gênese, a sua ancestralidade. Porque, como diriam os meus parentes, o futuro é ancestral. Se você for perguntar qual é a herança da Darcy, é essa. Ame o Brasil, porque apesar de todo o sofrimento que foram 400 anos, e ele dizia assim, foram queimados 4 milhões de índios, 5 milhões de negros e não sei o quê, mas aí nessa mistureba toda deu um país. Você não pode ficar olhando para trás do que aconteceu. Esse é o país que nós temos. E esse país tem um futuro pela frente. E que você tem que amá-lo para você trabalhar por ele. Nesse ato de coragem de pensar o Brasil, de confrontar seus desafios e de não desistir, que está o verdadeiro ato de amor do Darcy. Só que um destino grandioso, ele não se realiza da noite para o dia. Então vem cá, como se fortalece a nossa democracia? Conversando. Diálogo entre quem pensa diferente, sabe? O Darcy viveu num tempo de profunda polarização política. É só que era uma polarização diferente. Ela não era tão ligada a esse nosso rito diário nas redes sociais de ficarmos nessa eterna performance das nossas identidades políticas. Eu acho que o Darcy ia notar, assim como eu notei, que o povo brasileiro, o povão que antes precisava da opinião dos seus patrões para em votar, como conceber o Brasil, como patrão, quem é que o senhor vai votar aí? O que você acha dessa ideia, não sei o quê. Hoje em dia, o povão não precisa consultar as pessoas que se acham superiores a ele, ao povão. Por causa de todas as mídias sociais, o WhatsApp, tudo isso que fez eles se integrarem e conversam entre si, não tem mais que pedir opinião de ninguém. A tarefa das novas gerações de brasileiros é tomar este país em suas mãos para fazer dele o que há de ser, uma das nações mais progressistas, justas e prósperas da Terra. Concordo em gênero, número e grau. A tarefa é nossa. A gente não tem que dizer que é dos outros, não. Quem é de esquerda não tem que dizer quem é de direita. E quem é de direita não tem que dizer quem é de esquerda. É hora da história ser contada em primeira pessoa, pelos povos indígenas, pelas mulheres indígenas, pelos nossos pajés, pelas nossas raizeiras, pelas nossas parteiras. É hora de demarcar territórios intelectuais. É hora de ter universidades em vez de universidades. É hora de que as nossas teses sejam defendidas em 274 línguas indígenas.
Isso pode ser romântico, pode não ser romântico, isso pode ser uma verdade, ou pode não ter verdade nenhuma contida nisso, mas o ato de acreditar nisso faz falta. Nós precisamos acreditar nisso como projeto, mesmo ainda que não fosse verdadeiro, tá? Isso. O Brasil, Darcy dizia, não deu certo, ainda. Toda a obra dele é um convite para que juntos a gente construa um país onde a morena humanidade em flor possa finalmente realizar seu destino. Continuar essa luta e nos aprofundar em quem nós somos, entender os diferentes Brasis do Brasil, é o primeiro passo para transformá-lo. Isso sim, isso é um baita ato de amor, hein? Coisa mais linda, né? E assim que deve ser.